Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo e agora talvez um dos melhores pós-jogos que a gente vai fazer nesse canal, porque é quando que o Corinthians ganha, joga bem, convence, se classifica para a Sul-Americana e ainda é um dia muito importante que a gente tem a despedida do Paulinho e assim, cara, vamos deixar o Paulinho um pouco para frente porque eu tô muito empolgado para falar desse jogo, porque pô, Corinthians é o aula de futebol. Hoje a gente jogou muito de fato, hoje a gente pode individualmente ressaltar muito mais gente do que falar mal, graças a Deus, porque a gente praticamente só veio aqui fazer pós-jogo de derrota, porque jogo dentro de casa a gente geralmente vai e não dá tempo de fazer. Só que hoje a gente pode elogiar tanta gente, pode falar individualmente de grandes gols, de jogada bonita, de Corinthians jogando muito e também a gente vai poder falar bastante do Paulinho. Cara, e assim, começando pelo primeiro tempo, que a gente começa com o Corinthians dando muitos sustos para sua torcida, porque os 10 primeiros minutos não parecia que era o Corinthians que precisava buscar o resultado. Aliás, os primeiros 5 minutos o Corinthians em cima e depois os 10 minutos seguintes praticamente só deu o Racing. Cara, o Racing pressionou muito e o começo não parecia realmente que o Corinthians era o time que precisava ganhar o jogo, porque o Corinthians, se quisesse passar em primeiro, precisava ganhar do Racing. O Racing estava numa situação mais tranquila e teve muitas chances no começo do jogo para abrir o placar com a bola aérea, que eu acho que é um tema que a gente pode debater, porque o Corinthians defensivamente ainda sofre bastante na bola aérea. No primeiro tempo tiveram ali pelo menos umas 2, 3 situações perigosas do Racing. E saída de bola também. E a saída de bola que... A pressão que os caras fizeram funcionou em pelo menos 2, 3 roubadas de bola, inclusive com o Carlos Miguel, que quase saiu o gol. Então, assim, a proposta de jogo deles parecia que estava bem encaixada. E aí o primeiro gol do Corinthians abre a porteira e dali pra frente a gente toma conta do jogo, realmente. Sim, a falha do Carlos Miguel, e é o que a gente comentou muito no estádio também, que se o Carlos Miguel não é um tremendo de um goleiro, se ele não é um gigante no gol, aquilo ali teria comprometido muito o Corinthians, porque ele, não é que ele tenha sorte, tem a sorte atrelada ao talento dele de que ele é muito bom e ele conseguiu recuperar aquele lance. Mas teve mais sorte que juízo nessa Muito situação. mais sorte que juízo, porque aquela saída de bola dele é inexplicável. Não tem como o cara fazer uma parada dessa. E aí agora a gente já partindo aí para os bons momentos do jogo, a gente tem o primeiro golaço do Garro. Isso é absurdo. Repetindo também o que fez de fazer gol de falta em time verde. E aí o Garro, ele finalmente, que muita gente vem reclamando que o Garro não vinha sendo tão protagonista quanto tem que ser um camisa 10, não vinha fazendo gol, não vinha dando tanta assistência, e aí ele vai, faz um puta de um golaço e faz uma puta de uma partida também. Eu acho que a gente vai falar isso mais pra frente também, pegando o panorama geral do jogo, só que muito dessa partida genial do Garro passa pela presença do Coronato também, que jogando como dupla realmente deu super certo. E a gente vê que realmente o Garro, ele tem uma partida de fato como camisa 10. Como motorzinho, como o cara que volta, que ataca, que faz gol de fato, que deixa a companheira na cara do gol, que tabela. Ele pode errar muito lance, mas tenta muito também. E é por isso que o Garro é um jogador muito importante, não pode sair do time do Corinthians, nunca pode ser reserva, não pode nem ser cogitado ser reserva desse time. Cara, eu acho que hoje o torcedor corintiano ele viveu um momento de nostalgia. Nostalgia muito grande com o Rodrigo Garro, porque as coincidências dele com o Roger Guedes, hoje especificamente, são assustadoras. Vamos lá, primeiramente. Camisa 10. RG10, os dois são RG10, Rodrigo Garro e Roger Guedes 10. Gols de falta, que o Roger Guedes também era um cara que era especialista em cobrar falta. Gol em time verde. O Rodrigo Garro tem 2 gols pelo Corinthians, 2 contra time verde, um contra o Palmeiras, que o Roger Guedes também era muito carrasco, e outro hoje contra o Racing, que também é um time verde, e logo no dia que o Roger Guedes foi ver o Corinthians na Neoquímica Arena. Então assim, eu acho que é um momento de nostalgia, e se o Roger Guedes, vendo essa apresentação fabulosa do Corinthians, quiser voltar pro time que o tanto recebeu bem por alguns anos... Time que ele ama. É uma pena que o Roger Guedes não ame tanto o Corinthians quanto ele ama dinheiro, mas ele ama o Corinthians. Cara, essa coincidência é espetacular. Mas agora, realmente, voltando para a realidade, porque isso só são suposições, voltando para a realidade, o que o Antônio Oliveira precisa fazer hoje, eu espero que ele tenha aprendido com o que ele fez hoje, é manter Coronado e Garro junto. Porque tem muito jogo que o Coronado entra e se o Garro não sai pro Coronado entrar, o Garro sai depois de 10, 15 minutos. Não dá tempo dos dois jogarem juntos, o Corinthians fica só com um jogador com característica de armação em campo, apesar do Bidon também ter um pouco dessa característica, e tem que jogar os dois juntos, cara. E é muito bom isso,
porque eu acho que todo torcedor corintiano ficou se perguntando se dá para jogar os dois juntos, pô, será que o Coronado só não joga na esquerda e não na direita? E hoje a gente conseguiu ver que dá sim para colocar o Garro centralizado, o Coronado na direita e o Wesley na esquerda. O time fica muito mais criativo e hoje o que realmente me impressionou muito foram as triangulações. E a gente que a gente vê há muito tempo. Então, isso entra muito no lance do Coronado, mas acho que uma coisa também importante que você falou é que ele vinha entrando ao longo dos jogos e tal, e a gente viu que, pô, o Coronado, querendo ou não dá pra assim, entrar com ele faltando 15, 20 minutos pra acabar o jogo, porque ele precisa entrar no jogo. O começo do jogo do Coronado não foi bom. Deu um passe errado aqui, uma dominada errada ali, e a partir do momento que ele realmente entrou no jogo, esquece, deslanchou, jogou muito, melhor em campo, disparado. Mas realmente, as triangulações passam muito pelo Coronado. A gente tem um lado direito que também dá medo em adversário, passa muito pelo que o Coronado fez hoje. Porque o Wesley, a gente sabe o quanto ele tem que ser bem marcado, o tanto que ele bagunça o lado esquerdo de todos os adversários, não importa quem que é o lateral. E o Coronado mostrou hoje que ele pode fazer isso do lado direito também. Óbvio que não do mesmo jeito que o Wesley, com outras características, com uma triangulação, com um passe, com um drible também. Mas a gente vê aí que realmente dá um equilíbrio muito maior pro time do Corinthians jogando desse jeito, e Coronado e Garro juntos a gente viu também que os dois se procuram, os dois se acham, os dois conseguem fazer gols, conseguem decidir jogos. Então, jogando eles juntos e próximos, pô, o time evolui muito e individualmente também a gente ganha demais. Cara, e assim, você tocou num ponto muito importante, que é o lado esquerdo e o lado direito. Porque agora, eu acho que nesse jogo, tudo bem que é cedo pra falar, porque foi um jogo que a gente viu esse time. E é um jogo que a gente também pode considerar que não é um adversário primoroso, né? Apesar de estar fazendo uma bela campanha. Apesar de fazer uma bela campanha e uma bela temporada, não é tanto parâmetro assim. Mas a gente tem que avaliar com base no que a gente viu. Sim, exatamente. E agora o Corinthians tem um equilíbrio. Eu acho que o Corinthians hoje conseguiu encontrar um time mais equilibrado. Porque antes, que nem você falou, era o Wesley muito pela esquerda, com as jogadas individuais, partindo para cima, criando situações, e o Romero que muitas vezes ficava um pouco ilhado, um pouco sumido pelo lado de Teve muitos jogos que a gente deu nota super baixa pro Romero em pós-jogo, porque o Romero não conseguiu aparecer. Sim, não é nem que ele jogava mal, ele não aparecia. E hoje o Corinthians tem, pelo menos contra o Racing, teve o Wesley, que é um jogador muito agudo e habilidoso, e o Coronado, que esse é um ponto muito importante, porque esse jogador, além de ele ser muito criativo e ter um bom passe, ele é muito habilidoso, cara. Ele é muito habilidoso, ele é rápido, ele dribla bem, tem um drible curto muito bom. Você vê no gol que ele fez, que é um golaço absurdo, que a gente tem que comentar, que ele passa por 4 jogadores com drible seco, bola grudada no pé e faz o gol. Faz um baita de um golaço. O time do Corinthians hoje fica mais equilibrado. O Fagner voltando a estar bem, o Hugo estando muito bem, os dois dão segurança defensiva e aparecem mais na frente, se bem que os dois precisam aparecer mais, mas estão começando a aparecer. Então o time começa a ficar mais equilibrado. E eu acho que assim, antes da gente partir já para as notas para poder olhar individualmente cada um e falar do Paulinho também, eu acho que a gente podia também ressaltar como foi a evolução do Corinthians nessa Sul-Americana. Porque a gente sai de um primeiro jogo muito ruim contra o Racing do Uruguai, esse mesmo Racing do Uruguai, onde o Corinthians não joga bem, consegue achar um 1-0, depois toma empate e mereceu até tomar a virada. Aí a gente vai para um jogo onde passeia contra o Nacional aqui, joga muito mal contra o Argentino Júnior fora de casa e perde o jogo, e depois tem uma sequência de 2 jogos em casa onde joga bem, onde goleia, onde é contundente com o resultado, e fora de casa, mesmo não tendo uma grande partida contra o Nacional, ganha. Joga mal, mas ganha, tá ótimo. O importante é o resultado. E a gente sabe que competição sul-americana muitas vezes é assim. Você vai jogar fora de casa, você pode até jogar mal, mas é muito importante você se apegar ao resultado. Competição mata-mata, competição sul-americana que a gente sabe que tem problema de arbitragem, que tem problema de muito jogador de time uruguaio, time argentino que catimbe, que entra na mente do jogador brasileiro. Não pode deixar isso acontecer. E agora deu um passo muito importante já caindo nas oitavas de final. Porque se a gente tivesse que enfrentar algum time de Libertadores no mês de julho já, ter 2 datas de jogos a mais para ter que se preocupar, cara, é muito complicado. E também a gente lembrando que agora a Sul-Americana ela só volta no começo de agosto e a Copa do Brasil ela retoma também nas oitavas de final no final de julho. Então o Corinthians vai ter muito tempo para poder focar no Campeonato Brasileiro, para poder encaixar esse time, para poder já chegar pronto para as fases de mata-mata que vão ser muito decisivas para o resto da temporada. E agora encaixar também o Corinthians, além de outras competições, como no Brasileiro, encaixar também fora de casa, né? Porque a gente vê que a força dentro de casa do Corinthians é assustadora. O Corinthians perde só um jogo em casa com o Antônio Oliveira, né? Que é contra a Ponte Preta. E na Sul-Americana passeia. São 2 4-0, um 3-0, mas fora de casa ainda precisa ter uma evolução maior, principalmente no quanto de futebol que joga. Não acho que nem só resultado, no quanto de futebol que joga. Mas hoje, cara, assim, foi
foi um jogo que deu orgulho de ser corintiano, não só pelo resultado, mas pelo futebol apresentado e pela maturidade. Porque poderia ser um jogo que um elenco do Corinthians, que a gente tanto debate ultimamente, que tá saindo os ídolos, não tem mais referências, são jogadores novos, jogadores que muitas vezes não sentiram o peso durante a carreira de vestir uma camisa do Corinthians, como que é o Hugo, ou de vestir uma camisa Ranieri, de time grande, disputar competições grandes, jogos importantes. E hoje o jogo que talvez mais exigiu do Corinthians em questão de pressão, que era um jogo que precisava ganhar para realmente se classificar e passar em primeiro, que é muito importante, o Corinthians lidou bem com o jogo. Tirando os primeiros 10, 15 minutos, o resto lidou muito bem com o jogo e fez uma partidaça. Empolgou muito e para mim me deixou bem feliz ver a forma que o Corinthians jogou hoje. E aí eu acho que a gente já pode falar do Paulinho, que assim, ele teve lá toda a homenagem, ele entrou, teve uma despedida com a camisa do Corinthians. Eu acho que o ponto principal que eu queria tratar é o quanto dói a saída do Paulinho, lógico, mas também dói muito ver a despedida que ele teve e pensar que o Cássio não teve isso, porque tem nem 2 semanas que a gente perdeu o Cássio aí pro Cruzeiro e ele não teve essa oportunidade de ter a torcida cantando seu nome, o estádio inteiro cantando seu nome, dar uma volta olímpica, agradecendo todo mundo, de todos os jogadores poderem se despedir dele. Assim, foi muito legal mesmo poder ver a roda que os jogadores fizeram no meio campo, pegaram ele, levantaram ele, e pensar que o Cássio, o maior jogador da história do Corinthians, não teve isso. Cara, é muito dolorido, porque o Cássio falou que não queria uma despedida e tal, porque pra ele não faria sentido, porque ele não tá parando de jogar futebol, mas o Paulinho também não tá. O Paulinho tá se despedindo do time onde ele é ídolo, onde ele fez história, onde ele vai pra sempre estar marcado na história do Corinthians como um dos maiores, e vai fazer muita falta. Apesar do Paulinho hoje não ser uma peça importante dentro de campo do Corinthians, fora de campo e pro imaginário do torcedor, pro sentimento de ter ele como ídolo, vai fazer muita falta mesmo, e é muito triste, é um sentimento de vazio muito grande em saber que o Cássio não vai ter isso. É muito triste, a gente comentou bastante sobre esse lance do Cássio, e é bizarro pensar que o Cássio ele sai de uma forma tão inexplicável, tão do nada, ele só sai. E é triste porque, beleza, ele não tá parando de jogar, eu não acho isso um argumento válido, mas é a opinião que o Cássio tem. Mas, cara, hoje pro Paulinho eu já achei que foi pouco. Porque, beleza, a torcida canta o nome foi muito dele, do nada, né? Ele anunciou, tem 2 dias que ele ia parar. Anunciou pela Corinthians, você viu o que eu acho errado também. Tem que ter um anúncio muito melhor, muito mais oficial do que realmente foi. Mas também foi algo de assim, de estádio aplaudir, de realizar uma roda no meio do campo pro Paulinho ser aplaudido, dele passar pela torcida fazendo uma volta olímpica, mas merecia mais. Porque é um jogador que tem uma história linda, imensa no Corinthians. A gente está falando aí do 4º volante com mais gols na história do Corinthians. São mais de 200 jogos. Ele estava presente nos títulos mais importantes da história, que muitos consideram que como protagonista, Libertadores Mundial, protagonista. E aquela parada que é aquele jogador que era a alma daquele time. E é o cara que muitas vezes até passava um pouco despercebido, apesar de fazer muito gol. Mas muita gente não lembra, por exemplo, que quem constrói a jogada no gol do Guerreiro no Mundial foi o Paulinho. Quem constrói a jogada do Sheik contra o Santos foi o Paulinho. Quem faz um gol contra o Emelec nas oitavas de final é o Paulinho. Quem faz um baita 2013, um baita 2011... Em 2011 é absurdo. O Paulinho é peça-chave do Corinthians ser campeão brasileiro. O Paulinho, o começo daquela trajetória muito vencedora do Corinthians começa com o Paulinho muito bem. E se a gente parar pra pensar, o Paulinho talvez, do ciclo vitorioso do Corinthians, é o jogador. É o melhor jogador. É o melhor jogador. É o mais talentoso disparado, é um monstro. É um monstro. O Cássio ele surge em 12, ele pega a parte mais importante. O Sheik tem um momento de protagonismo absurdo na Libertadores. O Danilo vai muito bem, a linha de zaga era espetacular. Mas o Paulinho, ele é o único jogador que ele é o cara desde 2010 até 2013. Ele é o cara em todos os momentos. O Ralf também é do lado dele, mas considerando o fator decisão, pega muito a favor do Paulinho. Sim. E realmente ele é um gigante na história do Corinthians. Gigantesco. E merece todas as homenagens pra gente, ídolo pessoal, né? Desde a infância. Muito. Desde a infância... Nosso maior ídolo. A gente se conheceu na faculdade só, tá, rapaziada? Muita gente pergunta se a gente é irmão, mas não. Só que eu e ele, a gente tem uma história parecida nesse sentido, que a gente tem o Paulinho como ídolo pessoal desde a infância. Nós dois gostamos muito da camisa 8. Muito. E é muito por conta do Paulinho. Aliás, é por conta do Paulinho, que foi o nosso primeiro grande ídolo assim, que a gente viu no Corinthians, que a gente acompanhou desde o começo e foi vendo crescer. A gente também gosta muito do Ronaldo, que também foi o primeiro grande jogador que a gente viu. Só que o Paulinho, ele tem um começo
ele começa a se tornar um grande jogador, começa a vencer títulos, começa a ser importante, começa a ser protagonista e acabou pegando muito pra gente, é um dos nossos maiores ídolos. A gente já fez até vídeo falando dos 10 jogadores que a gente mais gosta um do outro e o Paulinho tá no top 3 dos dois. E não é à toa porque o Paulinho era realmente o coração daquele time. Você vê na parte defensiva, na parte ofensiva, era o Paulinho, cara. Era o volante que meio que... Pô, não vou falar inventou porque eu posso estar falando uma besteira imensa aqui. Mas é o cara que ele popularizou no Brasil o volante que chega na área, o elemento surpresa. Foi o Paulinho que fez isso. O Paulinho foi o cara artilheiro do Corinthians temporada. Foi o cara que quando ele começou a fazer isso virou elemento surpresa e depois passou a ser, não, é só o Paulinho. E tipo, virou alguma coisa comum por causa do Paulinho. O Paulinho fazer gol todo jogo, ser artilheiro do Corinthians era algo normal. Para um volante que tem mais de 150 gols na carreira. Inclusive, é importante ressaltar, tá? O artilheiro do Corinthians no ano de 2012 é o Paulinho, com 13 gols. Ele é o artilheiro do time sendo um volante, cara. Isso é bizarro. Talvez o ano... Talvez não. O melhor ano da história do Corinthians, o Paulinho é o artilheiro do time, cara. Ele vai ficar eternizado. É muito bom, é muito gratificante também a gente poder ter ido nesse jogo e ter visto. Eu acho que pra gente, pra todo torcedor corintiano que tava lá, não é nada menos do que justo a gente ter visto esse momento do Paulinho. E, assim, ele merece todos os minutos desse vídeo, todo o tempo do mundo, porque é um ídolo. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians, é um dos jogadores mais talentosos que passaram pelo Corinthians nesse século e é um cara que marcou muito história. Ele sai de uma maneira que poderia ter sido melhor em relação à segunda passagem, poderia ter sido muito melhor, mas a história que ele construiu no Corinthians, nada se apagará. Ele não tem uma segunda passagem boa e tem essa saída meio que do nada, né? Mas a gente sabe também que o Paulinho não é um cara que vinha entregando tanto, eu acho que ele mesmo percebeu isso. E, cara, não me entristece por, tipo, o Paulinho vai embora do Corinthians, mas não é algo que eu acho que vá ser determinante para a temporada do Corinthians, então se ele queria sair, tá perfeito, 1000-0, muito obrigado por tudo, Paulinho. Esportivamente, só pra gente finalizar o assunto do Paulinho, era bom ele sair. Pela idade, já tava... É um cara que a gente não sabia se era primeiro volante, segundo, se era meia, não ajudava defensivamente, não era muito só em bola parada, não era intenso. Tanto que hoje, eu tava vendo o jogo e eu pensando comigo mesmo, eu quero que o Paulinho entre, para ele ter a homenagem justa que ele merece. Às vezes sai um gol do Paulinho, a torcida aplaudir, queria muito viver isso. Mas ao mesmo tempo eu pensava, espero que demore um pouco mais, porque o meio campo tá encaixadinho, todo mundo intenso, Bidão correndo, Ranieri correndo. E a gente sabe que atualmente o Paulinho não consegue entregar muito mais, mas foi um dia muito especial. Vamos para as notas então. Vamos para as notas. Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez uma partida perfeita, tirando que ele quase entregou um gol, mas... vamos falar a verdade, ele fez por quê? Ele quis assim, essa é a chance de vocês. Eu sou foda, vai. Essa é a chance de vocês. Se vocês vierem aqui, o jogo até fica difícil, senão acabou. Mas, brincadeiras à parte, nota 8,5 pro Carlos Miguel, principalmente porque mesmo nesse lance onde ele fez cagada, ele fez 2 defesaças absurdas. No final do jogo também pegou, no começo do jogo foi importante, então essa nota aí pro Carlos Miguel, 8,5. Eu vou seguir de 8,5 também, muito bom com as mãos, muito mal com os pés, né? Eu acho que esse é o Carlos Miguel, que a gente pode resumir. E assim, ele quase entrega 2, do segundo tempo ele entrega uma também que acabou não resultando em finalização do Racing. Mas, do mesmo jeito ele é um monstro, cara. E nem só nessa jogada, teve 2 jogadas de bola parada que ele salva ali, que é absurdo também. Mas pelos erros com os pés, não dá pra dar uma nota muito maior que 8,5, eu vou de 8,5. De 8,5 ainda é muito alto, tá? Ainda é muito alto. Pro jogo de hoje talvez não seja tanto, mas ainda é muito alto. O Fagner, ele tem pouco tempo em campo. O tempo que ele estava em campo, ele estava bem. Mas como que é pouco tempo em campo, eu vou deixar uma nota 6,5 pro Fagner. Eu acho que fez o básico, mas também se lesiona cedo, então acho que... Eu vou de 6,5 também. Eu acho que ele estava bem no jogo quando ele sai. E joga relativamente pouco. Inclusive a gente tem que ver, né, se realmente vai ter algum problema com o Fagner. Tomara que não. Que seja só uma pancada, alguma coisa assim. Porque ele dá o carrinho e sente, né? Tava na esperança de ser só uma ralada, alguma coisa assim, mas... no tempo que teve em campo tava bem e vem melhorando o Fagner. O Kaká, cara, eu acho que foi o pior em campo, apesar de que teve um lance bem decisivo onde deu um carrinho muito bom pra matar um contra-ataque, mas não gostei da partida do Kaká, vou de 4,5. O Kaká, ele tem um problema que o Félix também tem, a gente vai comentar do Félix já, no jogo de hoje especificamente, nem acho que isso é uma constância, mas no duelo 1 contra 1 com o atacante, perdeu muitos, se não todos. Perdeu muitos. Os dois. O atacante dos caras conseguiu
passar à frente, passar pelas costas, dominar antes do Kaká muitas vezes. Cara, principalmente a primeira bola de tiro de meta, aquela casquinha, aquela primeira bola eles perderam quase todas por camisa 9 do Racing. Eles foram muito mal, mas como que o Corinthians não tomou gol na partida de hoje? Eu até acho que o segundo tempo dos dois foi um pouco melhor do que o primeiro, eu vou dar uma nota 5. Vou ficar com 5 Kaká e já vou adiantar que fico com 5 com o Félix Torres também, porque se eu acho que o Félix Torres foi um pouco mais seguro em duelos 1 contra 1 do que o Kaká, com a bola no pé eu acho que o Félix ele peca um pouco mais e no primeiro tempo, inclusive, ele nem entendi o que ele fez ali, se ele realmente fura, se ele tenta atrasar a bola, mas ele dá um contra-ataque absurdo pro Racing do Uruguai e eles quase fazem um gol, então eu vou seguir a mesma nota pros dois, achei que os dois foram abaixo hoje. Eu vou de nota 5 também pro Félix, um pouco melhor que o Kaká na minha opinião, mas foram os dois piores em campo, a dupla de zaga parecia bem desligada hoje. Hugo, mais uma partida abissal do Hugo. Tá me jogando muito, Hugo. Rapaziada, tá melhorando demais. No país. Tá melhorando. Calma aí. Eu sei que você tá empolgado. Eu tô muito empolgado. Mas realmente o Hugo tá jogando muito, ele vem melhorando demais. Com a bola ainda é bem questionável em alguns momentos, mas defensivamente, olha, o Hugo realmente tá no momento de tirar o chapéu. E hoje eu vou de 7,5 pro Hugo, partidaça. Eu vou dar o braço a torcer aqui, porque eu já critiquei o Hugo neste canal de YouTube. Veementemente. Já critiquei o Hugo em outras redes sociais. Mas eu acho que o Antônio Oliveira ele fala um negócio na coletiva hoje que eu concordo bastante. O Hugo ele faz parte da falta de paciência da torcida do Corinthians nos últimos anos. Porque ele chega e a gente não pensa que o Hugo ele precisava de uma adaptação porque ele vem de um clube menor, ele nunca jogou num clube de elite, ele está chegando no momento de reformulação do Corinthians, ele precisava de um tempo de adaptação e esse tempo de adaptação foi muito prejudicado pelo começo muito ruim de temporada que o Corinthians fez. O time era muito bagunçado, o sistema defensivo inteiro era bagunçado, o meio campo não funcionava, então eu acho até injusto, eu acho que a gente foi injusto com o Hugo um pouco, tudo bem, ele não estava apresentando um bom futebol, mas de colocar muito nas costas dele, sendo que ele era um dos caras que estava mais jogado ali, sabe? Ele era um dos caras que mais precisava de tempo. Sabe o que eu acho que pegou contra o Hugo? É que ele veio de um Goiás, assim, ele chegou com total desconfiança. Com números nem um pouco relevantes, e ele cai numa lateral esquerda que o Corinthians estava muito carente. Onde vinha de um Fábio Santos que fez um 2023 terrível, vinha de um Bidu também que fez um 2023 terrível, e um Bidu que estava socateado e ia ser emprestado. E aí o Hugo cai lá como um jogador que vinha para ser reserva do Palácio, o Palácio machuca e o Hugo fica praticamente como única opção para jogar. O Bidu é reintegrado, mas ele ainda assim não é visto em nenhum momento como um jogador que pode ser titular. Então o Hugo, ele realmente, eu concordo com você, que ele fica jogado, mas eu acho que o Corinthians não vinha meio sem paciência pelo que vinha vendo na lateral esquerda no último ano. Que realmente o Corinthians precisava demais de um lateral esquerdo e graças a Deus o Hugo se encontrou e nesse momento vem sendo esse jogador. E ninguém tá errado aí, porque a gente sofre. O Hugo também é um cara que sofreu quando chegou, mas agora eu acho que ele vai além de estar fazendo o arroz com feijão. Eu acho que o Hugo passou de ser um jogador que estava inseguro e não estava bem, para ser um jogador que estava apresentando partidas regulares e fazendo arroz com feijão, e eu acho que agora ele está fazendo até mais. Ele está tabelando, defensivamente está bem seguro, ele chega uma ou outra boa oportunidade no ataque, hoje ele fez até uma embaixadinha ali no segundo tempo. É um jogador que eu acho que está apresentando até um a mais, e eu acho que no decorrer do tempo, ofensivamente vai melhorar bastante também. E dito tudo isso, eu vou te notar 8 pro Hugo, porque eu acho que a gente merece destacar a evolução dele, que vem sendo bem nítida. É um jogador que não é muito técnico, por isso ele se sobressai tanto defensivamente, mas ofensivamente ele vem melhorando muito. Ele não tem nenhum grande glamour, mas pô, a gente tem que dar o braço a torcer. Ele seguro, cara. Tá jogando muito. O Ranieri, hoje, eu acho que ele fez uma partida abaixo do que ele fez em outras. Mas contra o América de Natal, ele destrói. Mas isso que é foda, porque a gente fala que ele vai abaixo, porque toda a partida do Ranieri é um 9. Toda a partida é absurdo. E hoje, se ele vai um 7, a gente fica tipo, pô, foi meio abaixo, mas ele ainda assim é um jogadoraço. Eu vou seguir na mesma que eu segui com o Hugo, eu vou de nota 8. Cara, eu vou de 8 também. O Ranieri é um baita de um volante. Puta que pariu. O momento que o Ranieri for pra uma seleção ou eventualmente um time da Europa quiser ele, a gente tá fudido, porque ele é um jogadoraço. Acho que a Europa não chega, não. Tomara. Mas, pô, a seleção brasileira aí não é absurdo pro nosso camisa 14, hein? Mas a única coisa do Ranieri que eu destaco hoje de ponto negativo é que tomou um amarelo. Isso. Não, e exatamente esse lance, não é que ele tomou um amarelo. Bom, ele deveria ser expulso do estádio. Ele acabou ele destruiu as pernas do jogador do Racing. Foi surreal o que ele fez ali, mas obrigado, juizão, obrigado, Ranieri. Vocês são pica. E vai Corinthians.
Cara, o Bidon, achei que ele foi do sistema ofensivo. Foi o que foi mais abaixo, mas ainda assim fez uma partida relativamente ok. Deu assistência pro gol do Coronado. E ele ainda assim é muito importante na construção de jogada. Mesmo um jogo onde ele não tá tão bem, ele é muito importante na construção. O toque de bola dele é muito diferenciado. A inteligência do Bidon pra jogar bola, mesmo sendo um moleque franzino, meio magrelo, que fisicamente não tem grande destaque, ele assim é muito inteligente pra jogar futebol, mano. Então vou de nota 6,5. Cara, eu discordo de você, eu tenho uma opinião contrária. Pra mim, essa foi uma das melhores partidas do Bidon pelo Corinthians. Achei que ele jogou muita bola, porque a construção do Corinthians, assim, com o Garro e Coronado estava sendo muito bem feita, o elemento que ajudava muito nisso era o Bidon. Acho que o Bidon participou de muitas construções de jogadas, deu assistência para o terceiro gol, participou do segundo gol também. Então, para mim, o Bidon fez uma bela partida. Eu acho que, inclusive... Eu acho até que foi injusto, eu vou dar 7. Eu vou até ir além do que eu fui com o Raniel. Eu gostei muito da partida do Bidon, eu vou de 8,5 pro Bidon. Caralho. Me agradou muito. Não sei se foi uma opinião pessoal minha, e vocês não acham isso, mas eu gostei muito. Eu achei o Bidon muito participativo hoje. Não, participativo ele sempre é. Só que eu acho que hoje ele errou um pouco mais do que vinha errando em outros jogos. Vamos aí agora é o Garro, né? né? O Garro, partida mágica do Garro. Mágica. Absurdo. Cara, assim, eu não vou ser capaz de dar um 10 para o Rodrigo Garro, mas um 9,5 cabe. Eu acho que 9,5, porque faz um gol antológico muito difícil de fazer. E eu acho que essa é a partida do Garro no Corinthians nos últimos jogos. Eu acho que desde o Paulista, talvez, que ele mais acerta. Ele acerta muitos passes, muitas tabelas, ele é muito participativo, ele marca muito bem, porque o Garro, na minha opinião, em muitos outros jogos, ele, apesar de ser um jogador muito participativo, ele ainda errava muito. Errava passe, meio precipitado, né? Lançamento demais. Mas hoje eu acho que ele acertou e muito, foi muito bem na partida, dominou o meio campo do Corinthians 9,5. Cara, eu fecho com você em 9,5. Que partidaça fez o Garro. E muito legal ver ele fazendo gol. Pô, foi bem na minha frente ele vindo comemorar fazendo lá o maluco dele, pô. É muito da hora. O Garro é a cara do Corinthians, pô. O Garro é a cara do Corinthians. Coronado. Puta merda, pô. Desculpa. Aqui eu não vou poder. Eu não vou poder falar, não sei o que, não posso. Pô, é 10. É 10. O Coronado fez uma partida absurda, fez um golaço do caralho. Dá pra ver que ele tecnicamente é muito acima. Muito acima. E ele foi muito intenso hoje. Uma coisa que me impressionou bastante pra um cara que... É porque tá uma tiriça nos últimos jogos. É um cara que não vinha entrando numa intensidade muito grande. Ele tá voltando de lesão, querendo ou não, e tem poucos jogos pelo Corinthians. E hoje foi intenso do começo ao fim, jogou muita bola. Parabéns pro Coronado. Eu acho que é o primeiro 10 que a gente dá no pós-jogo. E é muito merecido porque, assim, me passou uma impressão. Eu acho que eu tô sendo emocionado, tudo bem. Mas o Igor Coronado hoje, pra mim, foi uma mistura de camisa 10 Jadson com camisa 10 Lionel Messi. Pô, absurdo, irmão. O que esse cara fez hoje é absurdo. Porque ele armou o time. O passe que ele dá pro Yuri sair na cara do gol, que o Yuri perde o gol, é absurdo. O passe que ele dá de trivela é absurdo. Ele faz várias tabelinhas, várias combinações de jogada. Ele dribla muito bem, ele conduz muito bem a bola, ele faz um golaço. Ele é a mistura do Jadson com o Messi. Não tem o que fazer. Que jogador é Igor Coronado contra o Racing? E depois eu vou falar a gente emocionado, você fica bravo, pô. Não, mas eu tô sendo emocionado agora de propósito. A gente já sendo emocionado de propósito também, considerando a partida de hoje, tá, rapaziada? Se no jogo seguinte ele for uma merda, a gente vai falar, ele foi uma merda. O Coronado, ele precisa manter esse nível. Se ele manter esse nível, ele é titular absoluto do Corinthians e ele tende a ser um jogador muito importante e fundamental para a nossa temporada. Se ele manter o nível que ele apresentou hoje, possa ser que o Corinthians tenha uma virada de chave no setor ofensivo aí. Porque ganha mais um jogador de criação. A gente falou em muitos jogos que o Corinthians era muito Garro e Wesley. Agora possa ser que tenha o Garro para armar, o Coronado para driblar e armar, e o Wesley também sendo aquela fumaça, aquele fator desequilibrante do lado esquerdo. Fez uma baita de uma partida. Assim, eu não acho absurdo falar que o Coronado ele fez top 3 melhores atuações individuais do Corinthians desse ano. É bem possível. Eu acho que com o Wesley contra o Fluminense, o Yuri Alberto talvez em algum jogo que a gente Romero viu. Contra o Nacional. O Romero contra o Nacional jogou muito também. Mas eu acho que o Coronado entra nesse bolo. Porque ele fez tudo certo hoje e me encantou bastante. A gente pode falar hoje que... partida de nota 10. A dupla Corogarro tá pegando legal a gente. Garronado. Foi muito bem. E agora, se o Coronado pra mim, só pra finalizar, nota 10. Garro 9,5. O Coronado pra mim, o melhor do jogo, nota 10.
O Wesley eu acho que teve uma boa participação também, mas um pouco menos do que outros jogadores, então vou ficar de nota 8 pro Wesley. Mesmo assim, achei que ele fez uma bela partida. Nota 8 também, uma baita partida do Wesley de novo, fez a jogada do gol do Yuri, não cansa de entortar marcador, graças a Deus nunca canse disso, o Wesley é maravilhoso de assistir, mas hoje voltou com um pouco daquele lance de segurar demais a bola além da conta. Sim. Tem uns momentos que tem que soltar a bola mais rápido, mas assim fez uma baita partida. E brigou com os uruguaios, né? E brigou com os uruguaios, muito legal. E o Yuri, pô, apesar dele ter perdido o gol e ter dado um escorregão, que foi doído de ver ele dando aquele escorregão. Você nem fica bravo, você fica triste. Puta, mano. Mas ainda assim, pô, eu vou falar o quê do cara que tem 6 jogos no Sul-Americana, 6 gols, tem 13 gols na temporada, é o jogador do futebol paulista que mais tem gol no ano. Pô, o Yuri tá jogando muito bem, fez uma boa partida, apesar dos 2 gols perdidos. Cara, eu vou de 8,5 pro Yuri Alberto. Eu vou seguir com você, 8,5. O Yuri me impressionou muito hoje no pivô. Eu acho que ele fez um pivô muito acima do que ele vinha fazendo antes, protegeu muito bem a bola. Tem um lance, que eu não sei se vocês vão lembrar, que é uma cabeçada que ele dá, uma casquinha, que ele quase deixa o Coronel na cara do gol. Isso é de uma inteligência muito grande e muito acima do que a gente viu o Yuri Alberto apresentar antes. Era um jogador que praticamente não ganhava dos zagueiros e agora ele briga, ganha dos zagueiros, faz um gol, o gol que ele faz de centroavante brigador. Então, para mim, um 8,5 é muito justo. O Yuri tá jogando muita bola. E para mim, sem dúvida nenhuma, o Yuri Alberto é o grande achado do Antônio Oliveira no Corinthians. É a grande solução, é a grande reviravolta que ele conseguiu. A virada de chave do Corinthians começa com o Yuri voltando a marcar gols. Sim, exatamente no jogo de estreia do Antônio, no jogo que o Yuri volta a jogar muita bola. E, cara, pra mim, hoje em dia é um jogador que a gente não pode mais contestar. Você pode ficar irritado com ele em um momento ou outro, porque o Yuri Alberto não é quem simplesmente vai guardar todos. Que nem você fica irritado contra os jogadores. Não dá pra pegar no pé do Yuri por conta disso, de aquilo, porque ele vem cravando, ele vem representando. E ele não vai guardar todas. Mas ele guardando uma por partida, fazendo um bom pivô, brigando, construindo boas jogadas, ele tá sim com a bola no pé, sendo um jogador muito melhor e muito mais efetivo do que ele era antes. Eu acho que o Yuri merece todos os nossos elogios, retomou a confiança, muito mérito do Antônio, 8,5 eu acho que tá justíssimo para ele. Passando pro banco de reservas... O Mateuzinho foi o primeiro que entrou. O Mateuzinho primeiro que entrou e para mim entrou bem, tá? Entrou bem. Ofensivamente agrega bastante, mas defensivamente vem me impressionando, porque eu achei que o Mateuzinho ia ser um jogador que não ia entregar tanto defensivamente e vem entregando bem. Eu vou de nota 7 pro Mateuzinho. Eu vou com você. 7 pro Mateuzinho. Achei que fez uma baita de uma partida. E voltou da mesma forma como ele saiu do time, jogando bem. Pra quem entrou, pra mim Pedro Raul sem nota. Não fez nada. Não consegue realmente concordar com o você. Romero também sem nota. Dá pra colocar aí o Mosquito, participou um pouquinho mais do jogo, mas também super pouco. Acho que, sei lá, uns 5 já dá. E o Paulinho é 10 pro Paulinho. Eu não quero nem... o quanto que o Paulinho jogou, não tô nem aí, é 10 Paulinho. Eu ia fazer isso, sorte que você fez antes, porque eu ia quebrar esse protocolo. O Paulinho tem que ser 10. Ou 8. Não interessa. Você pode escolher, se é 10 ou 8. Vamos fazer uma parada aqui. 10, 8, camisa 18, Paulinho. Eu ia falar 10,8, mas é isso. O Paulinho ele merece tudo. Todos os elogios, todos os méritos. Independente se ele entrou, se ele ajudou, aquela bola que foi na cabeça dele, que ele cabeçou tudo errado. Nossa, eu criei expectativa demais. Eu acreditei tanto. Mas o Paulinho, por tudo que ele fez no Corinthians e pelo ídolo, pela pessoa que ele é, nota 10. E pra finalizar, vamos com a nota do Antônio Oliveira, que hoje merece os elogios. Se aqui no pós-jogo eu acho que a gente mais ou deixou ele na média ou criticou na nota final que a gente foi dar para ele, eu acho que hoje ele foi muito bem, teve a sacada do Coronado que foi muito boa e coletivamente o time evoluiu muito. Eu vou de nota 9 para o Antônio Oliveira. Eu vou de nota 8, acho que só não dá para ser uma nota tão alta assim, justamente por ser um adversário bem abaixo e também porque as substituições que ele fez praticamente nenhuma deu efeito, né? Só o Mateuzinho precisou entrar e os outros ali, tudo bem que não tinha mais tanto jogo no momento que ele colocou, mas... Enfim, não mudaram nada no jogo, mas o time foi bem escalado, a mudança do Coronado pelo Romero foi muito boa. Em geral, o time inteiro teve uma nota média muito alta, então nota 8 pro Antônio Oliveira. É isso, né? É isso, então tá aí, família, mais um pós-jogo do Timão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Que vocês continuem acompanhando a gente aqui no YouTube, que tá trazendo bastante coisa nova, vamos tentar trazer mais pós-jogos pra vocês. Deixe seu like se você gostou, deixe sua opinião do jogo, suas notas também se você quiser nos comentários. Tamo junto e vai Corinthians! Vai Corinthians!